No começo da noite, manifestantes foram até a Praça dos Três Poderes, em Brasília, para protestar. O repórter Paulo Leite tem as últimas informações. Paulo, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite, boa noite a todos. Neste momento, segundo a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, 5.500 pessoas estão exatamente aqui na frente do Palácio do Planalto protestando contra o governo da presidenta Dilma Rousseff, pedindo inclusive a renúncia da presidenta Dilma Rousseff. Protestam também contra o ex-presidente Lula, nomeado hoje, e apoiam o juiz Sérgio Moro. Há muitas bandeiras e também faixas aqui. Lembrando que a presidenta Dilma Rousseff não está mais aqui no Palácio do Planalto. Ela já foi para o Palácio da Alvorada. Em São Paulo, também tem protesto. A manifestação lá é na Avenida Paulista e os pedidos são os mesmos. Contra a presidenta Dilma, contra o ex-presidente Lula e a favor do juiz Sérgio Moro. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, 5.000 pessoas protestam na Avenida Paulista. É isso, por enquanto é isso. Voltamos ao estúdio. Vamos conversar agora com os jornalistas Tereza Cruvinel e Paulo Moreira Leite, que estão aqui conosco, e com o Florestan Fernandes Júnior, que está lá em São Paulo. Daqui a pouco o Florestan vai estar no telão, já está. Apareceu. Tereza, qual é a análise que você faz de tudo isso que a gente viu? Olha, tudo isso que a gente viu, né, os protestos da oposição, aquele esperneio todo lá no Congresso, na Câmara particularmente, o vazamento das gravações pelo comando da Lava Jato e mesmo essas manifestações, que são de manifestantes já conhecidamente adversários do governo, são um sinal de reação e de que sentiram o golpe do acerto da presidente, no interesse dela, do governo dela, de nomear o ex-presidente como ministro. Ou seja, nós estamos numa guerra política, ela jogou uma arma pesada, fez uso de uma carta extrema, de uma cartada extrema, e quem trabalha pela derrubada do governo naturalmente sentiu e reagiu, né? É mais por isso do que pela história de o presidente passar a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ter mudado o foro de julgamento dele ou de investigação. Até porque isso é muito comum no Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do STF, que hoje protestou muito contra o fato da mudança de foro, quer dizer, esse discurso de que a nomeação foi feita apenas para garantir o julgamento pelo Supremo ao ex-presidente Lula, o ministro Gilmar Mendes, quando se tornou, no ano 2000, quando se tornou advogado-geral da União do ex-presidente Fernando Henrique, começou a sofrer e enfrentar uma série de ações na primeira instância. E a situação dele estava tão, assim, conturbada que o ex-presidente Fernando Henrique editou a medida provisória dando o status de ministro ao advogado-geral da União, isso depois convertido em lei, e até hoje é assim, a AGU é ministro. E vale lembrar que todo mundo que está sendo investigado, do deputados e senadores que foram citados, também tem esse foro privilegiado. Isso não é uma prerrogativa apenas do presidente Lula, né? Ou então faz o contrário, por exemplo, às vezes a pessoa, depois que o Supremo foi muito duro com os acusados da ação penal 470, vulgo mensalão, o ex-senador tucano Eduardo Azevedo preferiu o contrário, vou buscar um foro da primeira instância em Minas e renunciou ao mandato para isso. Nessa época, renunciou ao mandato de deputado federal, depois de ser senador. Já era deputado. É verdade. Vamos ouvir a análise agora de Paulo Moreira Leite, por favor. Eu acho que, realmente, o grande fato do dia real, importante, foi a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Representa uma iniciativa importante do ponto de vista da articulação do governo e representa também uma iniciativa importante no sentido de recompor o governo com o seu eleitorado original. O fato é que desde a posse da presidente Dilma, em função daquele pacote de ajustes, de medidas impopulares, que foram mal apresentadas, mas também eram impopulares mesmo e causaram e nada contribuíram para a melhoria da condição de vida dos mais pobres, o governo vinha se afastando dessas pessoas, do seu eleitorado original. E o político que realmente tem uma capacidade de diálogo com essas pessoas, que até hoje é querido por elas, é uma coisa impressionante que você conversa hoje, fui conversar com sindicalistas e tal, fala assim, as pessoas ficam alegres quando imaginam que o Lula vai voltar para o governo. Para eles é como se boas notícias vão chegar, porque o Lula vai voltar para o governo. Esse é o fato, ele tem esse poder, ele tem essa popularidade, é isso que se traduz politicamente. Então, essa notícia realmente é uma notícia muito importante e eu acho que não é por acaso que tem havido uma reação
dessa natureza muito forte, uma reação assim que, sabe, que extrapola qualquer ambiente civilizado. Quer dizer, você hoje fazer aquele protesto na porta do Palácio, um ambiente de quase de invasão, né, em que você hostiliza, mais uma vez, políticos da oposição que foram lá, né, para tentar se festejar junto e não deixar, realmente se expressa muito isso mesmo. Vamos ouvir Florestan. Florestan, boa noite. Bom, eu acho que fica aí a pergunta, qual a função, qual a ideia de divulgar essa conversa entre a presidente Dilma Rousseff com o presidente Lula? Qual crime que foi cometido nessa conversa? O que interessa para a investigação essa conversa entre o presidente da República e o ex-presidente Lula? Deveria ser imparcial e num momento como o que nós estamos vivendo, ele deveria ter enviado ao Supremo esse grampo com toda a descrição, né, porque no fundo ele acabou alimentando ainda mais o confronto e o ódio, que é tudo aquilo que o país não precisa, né? Eu acho que, como bem disse a Tereza, e como diria o presidente Lula, que gostava muito de falar de futebol, né, a presidente Dilma conseguiu um jogador tipo Messi e colocou na linha de frente no ataque para tentar virar um jogo, né? Se vai dar tempo, se vai dar certo, a gente não sabe, mas na realidade os adversários sentiram um golpe. E eu acho que a resposta foi imediata, né? E essa turbulência toda foi alimentada por um vazamento que poderia ter sido evitado e que constrange, porque envolve a presidência da República. Florestan, você volta em seguida, não só você, mas também o Paulo e a Tereza, para comentar as outras notícias que a gente vai ver a seguir. E a gente continua por aqui.